Olá, pessoal, eu sou o Marcão. Eu sou o Marcelo. E eu sou o Lucas. E no vídeo de hoje, a gente vai apresentar essa figura histórica aqui, esse cara sensacional. Eu vou falar pra vocês, velho. Vocês lembram do Chaka de Virgem, que era o homem mais próximo de Deus? Esse cara aí é o homem mais próximo da Mulher Maravilha, velho. E hoje a gente vai falar aqui da Mulher Maravilha, lá, da Mulher Maravilha e das figuras heróicas femininas aí nos quadrinhos, na história. Então, com vocês aí, Sávio Royce, meu velho, muito obrigado por você dar essa chance de trazer essa sua mente brilhante pra cá, velho. Eu que agradeço a vocês. Na verdade, é sempre bom participar com vocês. O Lucas já conhecia, né, dos eventos. Marcão, obrigado pelo convite também. Marcelo, tô adorando essas figuras aí atrás do Marcelo. Depois eu vou querer conhecer pessoalmente, pós-corona. Já tá convidado. Maravilha, galera. Então é isso aí. Não deixe de se inscrever no canal, certo? Se inscreva. Vocês estão assistindo, mas inscreva aí que ajuda a gente. Também deixa aquele like, comenta, que a gente quer saber o que vocês estão achando desse novo formato, se estão gostando, se não estão, sugestões. A gente quer agradar vocês que estão aí em casa assistindo, ok? Então, vamos lá. Ex-Geek na área, e hoje a gente recebe aqui Sávio Royce, grande historiador aqui de Salvador, Bahia. Sávio, muito obrigado pela sua presença aí, beleza? A gente vai conversar um pouco agora com vocês sobre a Mulher Maravilha, sobre as heroínas, vai conversar sobre o TCC que você fez aí em cima da Mulher Maravilha, né? O mestrado que você fez, que eu acho que é um destaque muito grande, a galera aqui conhece muito sobre isso. Eu falo bastante, já que a gente faz, você sempre tá nos eventos lá do Super Actions, e aí o que você pode dar já uma palhinha pra gente aí sobre o TCC, a Mulher Maravilha? Acabou sendo, na verdade, a continuação do meu trabalho, né? Eu tenho uma formação em História, eu fiz a graduação e a licenciatura, o bacharelado e licenciatura na área de História, e eu já tinha trabalhado lá com as relações entre quadrinhos e História, como os quadrinhos influenciaram e foram influenciados pelas relações sociais, e aí eu tinha um capítulo sobre a Mulher Maravilha. Como eu tinha um capítulo inteiro sobre a Mulher Maravilha, e ainda assim eu tinha gasto pouco material, e não tinha aprofundado bastante, na época que eu fiz a seleção para mestrado, o projeto que eu estava montando, na hora que eu montei o projeto, eu digo, poxa, dá para ser um projeto todo da Mulher Maravilha. Dá para ser um projeto de uma pergunta que eu ouvi muita gente fazer durante a graduação, que era, a Mulher Maravilha é feminista, ela não é feminista, ela representa o movimento feminista no período em que ela nasce. Então, através desses questionamentos, e nós na área de História sempre paramos para pensar esses questionamentos, como é que eles guiaram a pesquisa. Então, na verdade, toda a pesquisa ela é guiada pelas perguntas. Você faz perguntas para seus objetos, e esse objeto vai exigir de você a busca por essa resposta. Então, a Mulher Maravilha foi o meu caminho, foi a trilha que eu encontrei para compreender essa relação histórica da personagem, dos movimentos de mulheres e da própria representação. O caminho inicial foi esse. É isso aí, muito legal. Ele quase que responde já a minha pergunta. Mas, Sávio, em relação a esse seu estudo, né, do universo feminino, da Mulher Maravilha, você quase que respondeu tudo, mas eu queria saber, a Mulher Maravilha que lhe levou a esse estudo do universo feminino, ou foi o universo feminino que lhe levou ao estudo da Mulher Maravilha? Curiosa a pergunta, porque o que acontece é que eu sempre tive as personagens femininas como parte do panteão de leitura. Quando a gente é muito novo, que a gente começa a ler, a gente não faz a separação. Por exemplo, eu na época que comecei a ler, início dos anos 80, para mim não havia separação, por exemplo, Marvel e DC. A gente lia quadrinho, a gente se divertia com quadrinho. Então, essa divisão de time, essas coisas não eram tão interessantes para a gente que ia ler, porque a gente, na verdade, queria boas histórias, a gente queria uma narrativa interessante. Então, personagens como Marvel, DC, masculino, feminino, azul e amarelo, a gente não fazia essa separação com tanto rigor, né, no início dos anos 80, anos 90. Até que a gente for para pensar, no Brasil, início dos anos 80, a gente tinha duas grandes editoras, que era a Ebal e a editora Abril. Ela tomava conta daquele reinado, então era muito fácil você ter acesso às narrativas. E aí, por exemplo, com Mulher Maravilha, eu comecei a ler Mulher Maravilha por causa dos quadrinhos do Super-Homem. Eu acompanhava os quadrinhos do Super-Homem que saiu pela editora Abril, e a história secundária na revista do Super-Homem era justamente a história da Mulher Maravilha. Então, acabou sendo o fascínio que eu tinha nesse universo não separado, né, que me levou a pesquisar a Mulher Maravilha. E na época da graduação, o que me aconteceu foi que, como eu estava procurando as relações sociais entre os personagens, como esses personagens funcionam na nossa realidade, é óbvio que
uma das coisas que eu mais vi foram trabalhos com Mandrake, Tintin, Batman e por aí vai, e pouquíssimos trabalhos com Mulher Maravilha. Então eu fiz, talvez seja o ideal a gente focar naquelas coisas que precisam ser tratadas pela atualidade. E aí Mulher Maravilha virou esse foco, né? Isso foi lá, comecei a graduação em 2004, meu primeiro trabalho com a Mulher Maravilha já foi em 2005, e aí hoje já tem bastante tempo passado disso. Uma coisa levou a outra, né? Você trabalha com uma personagem, daqui a pouco trabalha com a outra, você faz estudos com gênero, com sexualidade, com feminismo, e aí um gancho puxa outro. Não tem como tratar como feminismo, por exemplo, sem falar da Capitã Marvel, hoje em dia, essa relação do movimento de mulheres. Exatamente. A Capitã Marvel foi mais uma resposta da Marvel do universo de cinema agora para DC, né? Ela veio logo depois do sucesso da Mulher Maravilha, que é um filme muito bom, a meu ver, né? Eu gostei muito. Então, a pergunta de Marcelo foi: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas tudo bem. Né? Foi bacana. As relações acabam se misturando. Sabe, eu vou te fazer uma pergunta agora pro lado aqui que a gente abrange do canal e tal. O seu lado geek, cara, o seu lado nerd, veio da onde? O que é que você consome do universo nerd? Quadrinho, especificamente? Ou você gosta também dos filmes, gosta de séries? Como é que você se vê inserido aí nesse universo geek? Na verdade, o meu gancho primeiro e principal com a relação com o universo geek foi justamente histórias em quadrinhos. Eu comecei a ler com histórias em quadrinhos. Na verdade, eu poderia até refazer a minha fala agora dizendo o seguinte: começou, na verdade, com a série Super Amigos, que passava na televisão. E aí aquela série me encantava, aqueles personagens e tudo. E aí meus parentes, na época, perceberam aquilo. Eu estava numa idade ainda muito tenra, né? 5, 6 anos. Eles disseram, não, como tá aprendendo a ler, vamos dar quadrinhos para ele ler. E aí ele vai lendo os quadrinhos, tendo gosto pela leitura e acompanhando os personagens que tinha na televisão. Então, minha coleção, por exemplo, hoje sou colecionador de história de quadrinhos, minha coleção começou nessa relação em que a minha família percebeu que o gosto por essa mitologia poderia ser um gancho para a minha leitura, para uma bagagem literária, uma bagagem pedagógica, e acabou sendo isso mesmo, né? Porque hoje, quando pego um quadrinho da Mulher Maravilha, um quadrinho do Wolverine, um quadrinho de seja lá o que for, e eu vou fazer uma análise sociológica, historiográfica sobre esse objeto, o que eu estou fazendo com esse objeto é fazer uma resposta àquilo que aprendi. Eu aprendi história, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, eu aprendi história sobre apartheid, com os X-Men, né? Então eu fui aprendendo história com esse universo ficcional, e agora, adulto, agora acadêmico, agora profissional na área de história, pesquisador, eu respondo à minha sociedade através disso. Então eu comecei o universo geek com quadrinhos. Eu confesso que com série eu sou péssimo. Tem gente que assiste a série 2, 3 episódios por vez. Eu assisto 1/3 do episódio, paro, como uma pipoca, faço alguma coisa, depois assisto o segundo terço. Então, eu com série sou péssimo. Todo mundo me atravessa na série e me acaba desvendando a série toda, e eu ainda estou no 3º episódio. 4º episódio. Pra você ter uma ideia, eu terminei agora, recentemente, as séries da Marvel, né? Eu tinha começado o Demolidor muito atrasado, e só agora que eu terminei essas séries da Marvel. E nem vi todas. Então, com série, eu sou mais marcha lenta. O que você achou da adaptação da Mulher Maravilha pro cinema? Você gostou do filme? Quando o filme saiu, eu já tinha começado as pesquisas, inclusive da própria dissertação. Minha dissertação estava no finalzinho, eu terminei a dissertação em 2017, o filme é de 2017, né? E aí, quando eu já tinha terminado, estava montando a dissertação, ela ainda não era um livro publicado, saiu o filme da Mulher Maravilha. Eu já sabia que ia ter o filme, a gente recebe aquele bombardeio todo de informação. E aí eu fiz, poxa, vamos ver como é que vai ser esse filme. Aí fui assistir o filme. Claro que você, quando tem uma quantidade enorme de informação, você sente falta dessas informações no filme. Mas eu acho que o que mais importante foi, com a representação cinematográfica, é poder a gente ver em tela uma protagonista feminina. Não que a gente não tivesse já tido protagonistas mulheres em séries de TV, Xena e por aí vai, mas foi importante a gente ver uma aposta de uma franquia, principalmente de um mainstream, de um blockbuster, numa personagem feminina, exclusivamente feminina. Então, para mim, isso já era um elemento positivo no filme. O filme já estava ganhando pontos por isso. Mas a narrativa se prendeu bastante, eu achei que poderia ter apostado mais, mas de qualquer maneira, foi uma ótima apresentação da personagem. E o filme, tomara que vai ter agora o de 1984, né? Exatamente. Mulher Maravilha. Mudou de data, vai sair uma data maravilhosa agora, que é 13 de agosto. Né? Então, quem sabe a gente consiga vencer a quarentena para ver no cinema essa continuação.
Mas eu gostei do filme, não acho que foi o melhor filme de super-herói, mas eu gostei bastante. Hoje em dia, né, com essa era de heróis no cinema, né, a gente pode falar assim, porque a gente teve até outro dia uma conversa aqui com o Marcelo Bassoli, a gente falava justamente disso, e a gente tem essa era de heróis antes do Iron Man e o pós-Iron Man. Juntamente com isso acabou trazendo, né, claro, pela DC, acabou trazendo a Mulher Maravilha, mas pela Marvel também acabou trazendo outras grandes personagens, né? E isso deu um foco muito maior no heroísmo feminino. Hoje a gente tem a Capitã Marvel, a gente tem a Feiticeira Escarlate, a gente tem a Okoye também, né? Que Viúva Negra. A galera. Lucas. A gente tem a Viúva Negra. A mulher hoje, até mesmo a exposição dos super actions que a gente iria fazer no início do ano, que infelizmente foi cancelada devido à questão da quarentena, ia estar completamente voltado para o feminino. Corroborando o que você está falando, até no filme do Avengers, né, no Endgame, aquela cena... Uma cena destinada, assim... Aquela cena que ficou bem característica, né? Você vê todas as super-heroínas juntas pra poder sair pra combater. Fez uma cena que pegou todas elas de uma vez só. Aí só tinha o Homem-Aranha de intruso ali no meio. Justamente, o Homem-Aranha ali, ele tá intruso. É fantástico quando a Capitã Marvel chega e fala, e aí, Peter Parker? E aí ele fala, pô, velho, como é que você vai conseguir passar por essa galera, velho? E aí quando aparecem as heroínas, você fica louco, velho. Aquela cena ali foi, eu acho, assim, depois, lógico, da morte, né, do Tony Stark, eu acho que foi o ápice, foi o outro ápice ali da Avengers Endgame. Foi um dos ápices. Com certeza. Capitão América levantando o martelo, um bocado de coisa, mas aquela cena ali, pro universo feminino, foi espetacular ali. Sabe, pode até completar aqui, que é uma curiosidade para quem é leitor de quadrinho, o Peter Parker tem um romance com a Capitã Marvel no mundo dos quadrinhos, não é? Exatamente. Mas eu acho que ali o que mais ficou interessante foi que houve uma inversão significativa da função de alguns papéis. Pra gente, que a gente nasce no espaço de gênero masculino, talvez isso não tenha sido tão significante, e vocês acabaram de mostrar o quanto que foi significante para vocês, quanto é significante para uma mulher ver que todo aquele espaço que ensina ela sobre fragilidade, sobre usar rosa, sobre seja lá o que for, aquilo ali pode ser rompido numa estrutura que não necessariamente precisa ser conflituante com o masculino. Vocês viram as super-heroínas, a gente se encanta com o poder delas, e o poder delas independe da sua estrutura de gênero. E aí o que acontece muito interessante ali da inversão de papéis é que o Peter Parker, ele vira um mocinho em perigo. A antiga mocinha em perigo que a gente via no Super-Homem, virou o Peter Parker. Ele era um mocinho em perigo, que as heroínas foram lá salvar e disseram, calma, garoto, estamos aqui. Nós viemos para mudar esse peso da balança. Então, é muito interessante, principalmente para um mundo de fantasia que a gente nutre, e eu, vocês e nossos ouvintes e tudo, nutre, que é uma ideia de fantasia para além dos limites da realidade. Quando a gente fala de um homem voar, de alguém soltar raio dos olhos, ou alguém ficar gigantesco por causa de uma radiação gama, que na verdade daria câncer de testículo e não transformaria ninguém em monstro verde, quando a gente vê isso, o que está trazendo para a gente é a relação que a gente tem com a ideia de fantasia. Então, essa ideia de fantasia que extrapola os limites das leis físicas, da realidade, ele pode extrapolar a gente a entender principalmente os outros. Se a gente conseguir ver pessoas se reconhecerem no Pantera Negra, não porque ele está usando o negócio de uma roupa de adamante, mas por ser um homem negro. De alguém estar vendo uma relação ali de familiaridade em personagens como Guardiões da Galáxia, não porque a sua família tem uma estrutura semelhante, mas justamente porque aprende que a nossa vivência é de famílias desestruturadas. Então a gente consegue ver na fantasia exercícios de ficção científica, exercícios de fantasia literária sobre a nossa realidade. O quanto que a gente está pronto para criticar a nossa realidade através desses personagens? Será que nós estamos mesmo preparados? O quanto que nós estamos preparados? Porque é muito fácil a gente torcer pelos X-Men, mas quando a gente fala de racismo, é complicado a gente se posicionar porque tem postura assim, postura assado. Mas a situação é muito parecida, a situação é analógica àquilo.
Quando estamos falando de X-Men, a gente está falando de racismo. Quando a gente está falando de Pantera Negra, a gente está falando de representação, de visibilidade. Quando a gente está falando da Mulher Maravilha, a gente está falando de gênero. Então é muito significativo para a gente absorver essas ficções e poder entender a nossa realidade. E, tipo, sua tese, vamos falar um pouco mais da sua tese aí, aprofundar um pouco do seu trabalho, a gente conhecer mais do seu trabalho aí a fundo. Sobre a Mulher Maravilha é muito, muito bacana isso, e justamente você já deve ter feito paralelos do personagem de Mulher Maravilha com a realidade, como se encaixa, como foi o conceito histórico, o engajamento para criar o personagem, e essa representatividade que é muito importante, porque as pessoas se espelham nos heróis, por mais que o herói seja uma coisa fantasiosa, é uma fuga da realidade, né? É uma fuga e as pessoas se espelham, elas torcem por aquele herói e tudo mais, e ver ela representando o lado da mulher, eu acho que é muito significativo. Você vê o sucesso que foi no cinema, a Marvel correu para fazer também trazer a sua heroína forte para as telas também, porque foi um sucesso. As pessoas vestindo a camisa da Mulher Maravilha de novo, sabe? Tipo, recuperando esse personagem. Então, conta um pouquinho aí, sabe, desse engajamento da sua tese aí, como é que foi essa parte histórica e tudo mais. Sempre qualquer coisa que veja de você aí, meu velho, é muito interessante a gente saber. Só complementando isso aí que Marcão falou, na verdade um parênteses, né? Você lembra que em uma época, alguns anos atrás, houve uma tese de um TCC que foi uma aluna de direito que ela fez baseada no Batman Arkham City. Teve alguma coisa a ver? Você já tinha feito ou teve alguma coisa a ver? Não. Na verdade, assim, é engraçado porque a gente está vendo aparecer na mídia agora esses trabalhos acadêmicos com super-herói. Mas nós temos trabalhos acadêmicos com super-herói desde a década de 70. Dos trabalhos que eu usei, por exemplo, na época que eu estava fazendo da dissertação da Mulher Maravilha, foi de uma autora chamada Annie Matsuki, que ela fez um trabalho sobre a Mulher Maravilha, dizendo Mulher Maravilha veste calças, falando sobre as transformações ocorridas na Mulher Maravilha na década de 70. Então, a gente está vendo agora isso e parece que é uma coisa inovadora. Não que não seja bom ter a menina na área de direitos fazendo trabalho com o Batman. E foi daqui, foi aqui da Bahia. Isso, foi aqui. Não lembro o nome dela agora, mas ela fez o trabalho aqui. Sobre questão de relações de direito individual, Batman. Eu me lembro que eu cheguei a ler o trabalho. Então, nós já temos trabalho aqui no Brasil desde a década de 70. Tivemos grandes nomes da pesquisa de quadrinho no Brasil. O Álvaro de Moya, o Moacir Cirne, já eram indivíduos que já estavam fazendo essas pesquisas desde lá do período dos anos 70. Acho que talvez o que hoje seja mais interessante é o quanto que isso pode aprofundar. A gente tem que lembrar que até os anos 90, se você dissesse que vai fazer um trabalho de TCC com um super-herói, você ia receber risada, chacota, achar que... Não, a primeira coisa tem uma coisa que eu ouço sempre, e eu acho muito curioso esse argumento, que é assim, nossa, você gosta de quadrinho? Gosta de quadrinho. Ah, que bom que você mantém isso de criança. Ah, sempre. sempre a gente escuta isso. Porque na verdade as pessoas construíram, e é uma construção, eu estou escrevendo um capítulo de um livro para uma outra professora agora, justamente sobre esse tema. É uma construção que a gente tem na nossa cultura de que existem separações entre os tipos de narrativa. Livro é para adulto, quadrinho é para criança. Filme com atores é para adulto, animação é para criança. Então, isso é uma coisa que é muito mais construída e inventada do que prática. Nós que consumimos cultura nerd, cultura geek, nós sabemos que, na verdade, existe um clima muito mais amplo. Se alguém disser a você assim, olha, quero um desenho do Batman para meu filho de 6 anos, você diz, assista tal. Assista o Bravo e o Audaz. Ah, não, meu filho já, na verdade, tem 14 anos, bota ele para assistir Batman, a série da TV. Não, meu filho agora fez 16, a piada mortal é legal para ele assistir. Ou seja, você pega um suporte narrativo que é animação e você consegue diversas faixas etárias. A gente que já vive disso é óbvio pra gente. Mas a gente tem que entender que, às vezes, para o mundo lá fora, essa informação não é tão óbvia. Então, levar um trabalho acadêmico sobre um personagem, a gente tem um primeiro risco, que é a gente tentar ser muito mais pesquisador do que fã. Isso é complicadíssimo, porque a gente é fã. E aí esse fã, às vezes, vai falar mais alto que o pesquisador. Então, às vezes, o ideal é a gente pensar como pesquisador. Como pesquisador da área de história, como é que eu posso trabalhar essa fonte, esse objeto, esse personagem? E a outra coisa que a gente tem é como eu posso apresentar isso para o meu meio, sem que a maneira que eu estou falando ou narrando, ela seja desconfortável. Porque uma coisa até que o Lucas me falou da outra vez, eu participei da palestra lá no Centelap e tudo, e o Lucas fez assim, caramba, velho, você consegue falar de um jeito que a pessoa que não é fã de quadrinho, que a pessoa que está ali
passeando de bobeira, conseguiu entender. Eu digo, porque isso daí é o trato pedagógico. Como é que a gente consegue apresentar um elemento, pensar uma ideia, sem que a pessoa tenha que ter bagagem sobre aquilo? Eu posso falar para vocês sobre mitologia grega, sobre a Medusa, e vocês podem não ter necessariamente lido Patavinas da Medusa. Então, no meu trabalho, eu acabei pensando nisso. Eu fiz, poxa, como é que eu, como historiador e não fã de quadrinhos, não estou dizendo que eu vou abandonar o fã, mas como historiador, como é que eu posso construir um texto que vai explicar para a academia de que existe uma linha tênue entre uma personagem fictícia que não existe, que se chama Mulher Maravilha, e um movimento feminista, um movimento de mulheres que aconteceu de verdade, que influenciou um monte de outras coisas, inclusive a própria Mulher Maravilha. Ela começa já fruto desse movimento, e não o inverso. Ela não nasce junto com o movimento feminista. Quando ela nasce, em 1941, o movimento feminista já tem décadas de posicionamento. Ele está existindo desde o século XIX. As mulheres estão lutando por igualdade de gênero, por igualdade de representatividade política, inclusive. Não é à toa que a primeira coisa que as mulheres fazem no movimento feminista é pedir o voto. Por que elas são as sufragistas? E isso está lá no primeiro filme da Mulher Maravilha. Por que é importante a mulher votar? Porque quando ela vota, ela pode escolher aqueles representantes ou aquelas representantes que vão trazer mudanças para a sua própria categoria. Quer dizer, é muito complicado você ter um Senado federal feito majoritariamente masculino, branco, de meia idade, e você trouxe questões que são de pessoas negras, jovens e mulheres. Então é muito mais complicado. E aí o votar é a primeira dimensão nisso. Então, os criadores da Mulher Maravilha, o William e suas duas esposas, fizeram parte do movimento feminista na década de 20 e 30. E isso foi importantíssimo para criar a Mulher Maravilha. E quando a Mulher Maravilha nasce na década de 40, e tem todo aquele processo de participação das mulheres com a Segunda Guerra Mundial, de produzir, de trabalhar, as mulheres estarem no ambiente de trabalho, a Mulher Maravilha virou uma espécie de farol para essas mulheres entenderem suas próprias posições no mundo masculino. Não é à toa que o quadrinho da Mulher Maravilha na década de 40, ele é esquecido durante a década de 50 e 60, e em 70, o movimento feminista de 1970 vai trazer esses quadrinhos de volta. Vai lançar uma publicação enorme com todo o material da Mulher Maravilha que estava sendo abandonado pela editora. Olha como isso é significativo e importante para a gente entender essas relações de realidade. Essas mulheres feministas, elas lembraram que elas eram fãs de quadrinho na década de 40. Ou seja, olha como as idades mudaram. Elas eram crianças na década de 40 e agora, em 1970, elas são adultas no movimento feminista. Qual é a melhor maneira que elas tiveram de entender a sua representatividade? Com uma super-heroína. Qual? Supergirl? Não. Lois Lane? Não. Mulher Maravilha. Porque era a única que se destacava dessas outras, porque ela não era, primeiro, nenhuma versão feminina de um personagem masculino. Ela era original. Ela nasceu original. Única. E ela fazia a inversão. Ela não era o par romântico de ninguém. Ela não era sobrinha nem prima de ninguém. Ela não era nada disso. Ela era autônoma nessa circunstância. Então, esse foi o início do trabalho. E aí o trabalho é dividido em 3 partes. Né? O primeiro capítulo é justamente esse período de década de 40 até 60, mais ou menos. O segundo eu pego a década de 70 quase toda, é o epicentro do trabalho. E o terceiro capítulo eu pego até os anos 80, 90 e pincelo um pouquinho dos anos 2000. E o que é que eu faço? Eu cruzo todas as narrativas de quadrinho, série de TV, animações, que a Mulher Maravilha aparece, o discurso dela, com o que está acontecendo com os movimentos feministas. Quando a Mulher Maravilha fala uma coisa, aquilo que ela está falando corrobora com o movimento feminista ou vai de contra o movimento feminista? E aí eu fiz aquilo que parece delicioso para a gente que é fã. Vamos assistir todas as séries, vamos assistir todas as animações, vamos ler todos os quadrinhos. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, quem já fez trabalho acadêmico aí já passou por isso. Que tem uma hora que a gente cansa. Para vocês terem a noção do quanto que eu cansei, depois que eu lancei em 2017 a dissertação, eu continuo comprando o quadrinho da Mulher Maravilha, mas eu não li nada de 952, eu não li nada de Renascimento ainda, eu compro e não leio. Eu ainda estou traumatizado pela quantidade de quadrinho que eu li no período. Além do trabalho que você fez, né, ainda tem um livro, Mulher Maravilha para Presidente, né? Você pode dar uma pincelada aí pra gente, pra galera também tá sabendo do conteúdo do livro, né? Fantástico. Marcelão chegou a comprar, né, na época. Eu tenho. Você comprou, não foi, Marcelo? Marcelo comprou no dia que eu tava lá, não foi? Foi. Eu lembro disso. Mas já leu, gostou? Eu já li algumas partes, eu vou ler. É muito interessante mesmo. É pesadinho. Eu não li ele da total, eu vou lendo em partes. Geralmente tem livros que eu não leio de uma vez só, eu vou lendo em partes,
Aí, mas é muito interessante, velho. É muito interessante. Aí algum de vocês é leitor de Quadrinho da Mulher Maravilha? Já chegou a ler alguma material? Já li alguma coisa. Eu não sou leitor assíduo, não, mas eu já li bastante coisa de quadrinho. E... Como eu sou fã da Trindade, né? Superman, Batman, Mulher Maravilha, então eu gosto muito das séries, dos filmes, das leituras, das histórias da Mulher Maravilha. Eu gosto pra caramba, velho. Eu gosto muito. Eu sou péssimo em leitura, sabe? Eu sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha pra meu pai. Meu pai deve me odiar. Porque meu pai é um leitor assíduo. Ele tem uma coleção enorme de livros, sabe? Mas eu sou muito mais puxado pra um filme, pra uma série, pra algo que seja uma coisa mais visual, que tenha movimento, vamos dizer assim. Não precisa, fique tranquilo que não precisa competir. Desenho, leitura, quadrinhos, literatura, filmes, não precisa competir. Embora, sabe, você disse que depois que terminou, tá lendo pouco sobre que ficou saturado. Mas em relação à série da TV, com Linda Carter, em relação aos quadrinhos, em relação à nova de Gadot, qual dessas três se assemelha mais ao que o cara pensou quando ele criou lá a Mulher Maravilha? É isso. Aí eu vou juntar as duas perguntas, a do livro com essa agora. O livro, na verdade, foi a dissertação. Eu montei a dissertação, apresentei com um trabalho para a conclusão do meu mestrado, concluí o meu mestrado. Eu posso até dizer com todo orgulho do mundo que eu sou mestre em Mulher Maravilha. Porque o meu mestrado... Com certeza. Aí a gente sabe disso. Então aí eu terminei o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu peguei o livro, eu peguei a dissertação, fiz algumas mudanças para poder a dissertação ficar mais acessível para as pessoas de fora, né? Porque para não ficar uma coisa muito dentro da academia, dentro de quem é acadêmico. Marcelo leu alguns trechos, deve ter percebido que eu coloquei tudo o mais didático possível, mais acessível possível, para poder dar... Uma coisa que a minha orientadora na época perguntou foi o seguinte: olha, você vai fazer um trabalho sobre o feminismo e Mulher Maravilha. Você quer que o trabalho seja um trabalho bem acadêmico e vá para uma gaveta, ou você quer que as pessoas tenham acesso a esse trabalho? Aí eu disse, poxa, eu quero que as pessoas tenham acesso. Aí a minha orientadora disse o seguinte: você precisa fazer um trabalho que a academia respeite as histórias em quadrinho e um trabalho que o leitor de história em quadrinho valorize a ciência, valorize a história. E conseguiu, hein? Aí eu espero que sim. Conseguiu, e aí, montei o livro, fiz algumas alterações na estrutura narrativa do livro, para o livro ficar mais sociável, ficar mais acessível. E aí, tentei lançar o livro por uma editora na época, mas estava tendo eleição, a gente passou por um processo de eleição. E o título do livro é Mulher Maravilha para Presidente. E aí acharam que o livro, na época, era uma espécie de afronta à eleição que estava acontecendo no Brasil. E aí a primeira editora disse que não queria o livro de jeito nenhum, que você poderia mudar o título, você poderia mudar os nomes e tal. É porque sabe que ela ia ganhar a presidência, né? Ela sabe que ia ganhar. Ela ia ganhar, é óbvio. Não tinha jeito. Quem é que ia votar naqueles candidatos que tinham com a Mulher Maravilha concorrendo? E aí, né, uma editora daqui de Salvador, chamada Devires, editora Devires, que trabalha com gênero, sexualidade e tal, não sei o que, fez, caramba, essa ideia é muito boa. Só que aí o editor me chamou e fez assim: será que o público de quadrinho vai ler isso? Eu disse, nossa, o público de quadrinho adora esse tipo de material. E aí a editora apostou, lançamos o livro, e o livro vende até muito bem. Eu tô curioso, porque assim, a gente está passando por um processo agora de pandemia e isolamento, e eu pensei, poxa, o livro agora vai vender nada, porque o livro não está indo para os eventos, não está indo para evento de quadrinho, não está indo para evento de história. E pelo contrário, acho que a pandemia está fazendo as pessoas ficarem mais curiosas ainda e vão no site e compram o livro. Até a Amazon está vendendo o livro e eles estão comprando na Amazon, tanto o formato digital quanto o físico. Então, eu montei o livro ficou pronto, tive que botar algumas coisinhas e tal, não sei o que, e lancei o livro. Agora em 2019, apesar da dissertação ter terminado anos antes. Porque na época que o livro estava para sair, meu editor queria saber qual quadrinho da Mulher Maravilha eu ia retirar o desenho para fazer a capa, né? Aí ele fez, você está pesquisando qual a imagem que você vai usar, não sei o que, nananã. E aí quem fez esse desenho fui eu. Só que eu não falei pro editor, eu fiz o desenho, mandei para ele, fiz assim, eu achei essa imagem aqui, o que é que você acha? Aí ele disse, nossa, tá maravilhosa, vamos usar essa imagem. Como é que a gente faz para pagar o autor da imagem? Eu fiz, olha, o cara cobra caro. Eu peguei essa imagem lá no site da Amazon, tá observando. Não, quando acabar isso aqui, eu vou lá comprar o meu, velho. Eu tenho um livro físico e vou comprar pro Kindle, que é pra mim até mais fácil de lendo nas viagens. E a outra pergunta foi?
Do Marcelo. Não, eu perguntei aqui das três, do quadrinho. A Mulher Maravilha da série, que é aquela Linda Carter. Hoje, Gal Gadot. Qual se assemelha mais a que o cara pensou quando criou o personagem? É isso. O William, quando ele criou a Mulher Maravilha em 41, ele fez toda uma proposta. A Mulher Maravilha ela foi pensada pedagogicamente. E no livro eu chego a tratar disso. O William chegou para suas 2 esposas. Ele vivia uma relação de poliamor, né, que era segredo na época, em 1940. Se alguém dissesse que tinha 2 esposas nos Estados Unidos, poderia correr o risco de ser preso. E as 2 esposas acusadas de demência. E aí, então, era um segredo. Ele vivia com essas 2 mulheres. Tem um filme agora que agora não, mas já tem um tempo que saiu, que é Dr. Meston e suas 2 mulheres, uma coisa assim, bem romanceado, não tem nada a ver com a biografia dele, quer dizer, é inspirado na biografia, mas quando ele criou ela com uma proposta pedagógica de respeitabilidade à figura feminina. O Dr. William queria justamente dizer que, por ser super-heróis, e ter uma quantidade muito grande de super-heróis masculinos, havia uma necessidade de uma personagem feminina que ela não fosse necessariamente subalterna ao masculino. E aí ele criou a Mulher Maravilha desta forma, pensando dessa maneira, em 1941. Quando a personagem vai seguindo a vida dela dentro da mídia, década de 50, 60, ela vai se alterando, mudando algumas coisas. Às vezes se aproximando do movimento feminista, às vezes se afastando do movimento feminista. E aí qualquer um que leia o quadrinho da Mulher Maravilha da década de 50 vai ficar horrorizado de dizer, poxa, a Mulher Maravilha está aqui em dúvida se ela continua sendo super-heroína ou se ela casa e tem filho. Uma dúvida que ela não teria na década de 40. E aí, quando você chega em 70, o movimento feminista começa a exigir da editora da DC Comics que a Mulher Maravilha volte a ser feminista. É esse discurso que as mulheres têm no período dos anos 70. E aí, eles contratam primeiro o Samuel Delany para construir um roteiro da Mulher Maravilha, que não dá muito certo. E na década de 80, quando já está muito tenso essa dinâmica entre a Mulher Maravilha e o movimento feminista, aí eles contratam Jorge Pérez, que faz uma reformulação na personagem e insere um monte de elementos muito mais próximos que o William queria a Mulher Maravilha. Então Jorge Pérez faz uma espécie de retorno da Mulher Maravilha aos seus tempos áureos, na década de 80. Linda Carter, que nasce no período da década de 70, ela está no meio desse conflito do movimento feminista com a editora. Então, na verdade, não é a editora que faz as transformações na série de TV. É a própria mídia da série de TV que percebe o seguinte: se a gente não colocar questões envolvendo representatividade feminista, as mulheres não vão assistir a série, ou a série vai ser mal falada. Então é melhor a gente fazer um jogo de cintura bom. Não é à toa que a série é dividida em 3 temporadas. A primeira temporada toda é Mulher Maravilha na década de 40, e é uma temporada bem mais branda, leve, e a segunda e a terceira temporada é que ela tem discursos feministas. Nós, mulheres, temos poder, o vilão nunca vai enfrentar o poder da mulher, quer dizer, então você vai ter essa transformação ali da Linda Carter. Então, curiosamente, a Linda Carter e a Mulher Maravilha da década de 40, elas são o DNA que Jorge Pérez usa para construir o quadrinho na década de 80. Quando a gente tem agora a Gal Gadot fazendo a Mulher Maravilha, o que eles pegam é detalhes de cada uma dessas décadas. Pega alguns elementos da década de 40, pega alguns elementos da década de 80. A Mulher Maravilha tem muito dos anos 80 ali no filme. Quando a gente assiste o filme, você vê muitos elementos da Mulher Maravilha do Jorge Pérez. Mas ainda assim, curiosamente, a Mulher Maravilha do Jorge Pérez é muito mais feminista, se a gente for parar para pensar no discurso e na prática, do que a Gal Gadot no filme. Talvez a gente veja essa transformação agora em 1984. Pelo que eu li de algumas coisinhas que escaparam, de algumas escolhas que fizeram, a gente vai ver justamente aquela transformação que eu acabei de contar, desse movimento feminista exigindo algumas mudanças, do posicionamento dessa mulher dos anos 80. A gente tem que lembrar que a mulher nos anos 80, a gente tem, por exemplo, se a gente pegar na Rede Globo, a gente vai ter, aqui no Brasil, na Rede Globo, séries como Malu Mulher, que vocês não lembram, que vocês são todos novinhos, mas as mães de vocês vão lembrar que são narrativas sobre violência contra mulheres e tudo mais. Como é que você fala que eu não lembro? Eu vi, pô. Brasil, 1900 Ô, Marcelo já trabalhava na Petrobras, rapaz. Mas ainda trabalhava. Já formado, já trabalhava já. Rapaz, Marcelo já tava com cabelo branco nessa época aí. Os caras disseram que eu vi os dinossauros, pô. Por que eu não vi Malu? Mas olha, eu vou ajudar um pouquinho o Marcelo agora. A série da Linda Carter não saiu aqui na década de 70 concomitantemente nos Estados Unidos, não.
A série da Linda Carter saiu nos anos 80. Na verdade, saiu bem no comecinho dos anos 80. 82, 83. Eu era menino. Aí, ó, tá vendo? Hoje o Marcelo tá pianista. Agora, Sávio, nessas suas pesquisas com relação ao nome da heroína, né? Porque com relação a, por exemplo, ao Batman, a tradução homem-morcego, né? Ele se veste como morcego, né? O Aquaman, ele tem uma relação com a água, né? O nome dele foi em relação à água. Enfim, a Mulher Maravilha, esse nome Mulher Maravilha, né? Wonder Woman, ela tem alguma relação com o período, com a época, com essa questão feminista? Pegando o gancho nessa pergunta de Lucas, em relação até ao próprio uniforme dela, o azul, vermelho, as estrelas, esse lance todo, se tem relação com isso aí, nessa criação do formato dela, nome e formato. A primeira versão da Mulher Maravilha, que o William bolou e que ele levou até os editores, a personagem se chamava, na verdade, Suprema. Ela não se chamava Mulher Maravilha. Era Suprema, a Mulher Maravilha. E a roupa dela, na verdade, era dourada e branca. Ela tinha uma versão dourada e branca no uniforme. E aí, na época, os editores disseram duas coisas. Primeiro, o nome Suprema, eles disseram, ele não vai pegar, esse nome é meio... Ainda mais que está tendo aí um movimento aí chamado nazista. Tem um Supremo toda hora, raça suprema, sociedade suprema, política suprema. Então, toma cuidado. E aí, Suprema não colou. E aí, o editor na época disse, olha, esse segundo título, Suprema, a Mulher Maravilha, por que não deixa Mulher Maravilha? E aí o William fez, poxa, mas então pronto, deixa como Mulher Maravilha. E aí, na hora que o William estava criando o uniforme, uma outra coisa que as editoras estavam passando no período de 39, 40 e 41, é que havia um risco muito grande de falir. Essas editoras de quadrinhos eram muito baratas. A editora era formada por 5 indivíduos. Um desenhava, um escrevia, um era o editor, o outro vendia. Era um grupo muito pequeno de trabalhadores. Então, o risco de falir, de dar errado, de alguém cometer um equívoco, era muito grande. Não é à toa que a Marvel faliu. Ela era uma editora chamada Time, ela faliu. Depois ela vira uma editora chamada Atlas, vai falir de novo. E só na década de 60 que ela volta como Marvel e tem um sucesso que tem. E quase faliu, porque antes de lançar Homem-Aranha, a editora estava quase para falir de novo. Eles tinham uma estrutura, uma estratégia de mercado, na década de 40, por conta da Segunda Guerra Mundial, que era vender esse produto para o governo americano. Então, o ideal para vender esse produto era uma coisa que o próprio governo estava fazendo na época, que era fazer uma propaganda positiva da participação dos Estados Unidos na guerra. Toda a mídia, televisão, rádio, quadrinhos, peça de teatro, que vocês imaginarem, que fizesse qualquer menção positiva dos Estados Unidos participar da Segunda Guerra Mundial, ganhava, por exemplo, isenção de impostos. Aí imagine que nós 4 aqui somos empresários, estamos envolvidos aqui na produção de uma história em quadrinho e a gente paga um certo imposto para a produção disso, e aí o governo diz, olha, se vocês botarem qualquer menção positiva aos Estados Unidos, a patriotismo e a participação na Segunda Guerra Mundial, você não paga imposto. É claro que eu vou inserir um monte de nazista nessas histórias e eu vou botar meus personagens com a roupa da bandeira dos Estados Unidos, porque as chances de que o próprio governo compre grandes lotes dessas obras e leve para os soldados na Segunda Guerra Mundial é maior. Então a Mulher Maravilha teve que trocar seu uniforme, era branco e dourado, por esse uniforme que a gente conhece, a bandeira. E foi o que aconteceu com o Capitão América, Homem-Aranha, Superman, né? Todo mundo, foi. Superman, na verdade, Superman não. Superman era bem. Superman anterior ao processo. Então, na verdade, ele não passou por isso de que seu uniforme precisava atender a demanda de mercado. Na verdade, o uniforme dele original é azul, vermelho e preto. É preto no escudo. No escudo. Esse uniforme dele anterior era, na verdade, baseado no circo. O uniforme do Super-Homem era a roupa que os levantadores de peso olímpico, que na verdade era aqueles caras do canhão também que voava do canhão. O cara vai levantar um carro, era o carro feito de isopor. Então, né, esse cara ia levantar os objetos, ele usava um colã, que geralmente era um colã de uma cor com detalhes em outra. A maioria desses uniformes, você pega em fotografias hoje na internet e acha. Perfeito. Essas roupas de levantadores de peso olímpico, dos homens mais fortes, the greatest, strongest man of the world. Então, exatamente. Era um colã azul com uma cueca vermelha por cima. Então, o Super-Homem nasce disso, né, dessa relação com o circo. Por isso que ele, na verdade, não tem uniforme como bandeira,
mas ele vai levantar a bandeira na década de 40. Você pega os quadrinhos todos do Super-Homem na década de 40, ele está com a bandeira dos Estados Unidos e uma águia no braço. Então a Mulher Maravilha passa por esse processo, ela muda o uniforme, muda o nome para atender muito mais a demandas de mercado do que por intenção inicial do seu autor. Mas respondendo, Lucas, sua pergunta, ela já tem discursos feministas nos seus primeiros quadrinhos. De 41 a 45, na verdade até mais depois, de 47, você vai ter um monte de discursos da Mulher Maravilha no quadrinho, com coisas do tipo assim, não é porque eu sou mulher, porque eu sou mais fraco. Nós mulheres temos tanta força quanto qualquer outro homem. Basta nos dar a oportunidade. A mulher trabalharia tão bem quanto o homem em qualquer ofício se ela tivesse sido empregada. Se a gente for parar para pensar em 1941, esses discursos, para a gente hoje parecem bobos, em 1941 eles são muito aguerridos politicamente. Muito até subversivos, né? Subversivos, né? À toa que a Mulher Maravilha passa por 2 processos investigativos nos Estados Unidos, com o Senado Federal e tudo envolvido. É isso que eu ia te perguntar. A minha próxima pergunta era justamente sobre isso. Os processos que a Mulher Maravilha encarou como por suposta subversão, né? E também, se na década de 70, com aquele processo de censura aos quadrinhos que rolou pesado para os personagens de quadrinho e tal, que até alguns personagens ficaram fora por um tempo. A Capitã Marvel ficou fora por um tempo, porque ela era depressiva, alcoólatra, ela foi censurada. Eu me lembro muito bem disso. Então, tipo, a Mulher Maravilha, o que ela sofreu, esse personagem sofreu nesse processo, nessa parte da censura? Ainda na década de 40, ela sofre uma primeira censura, porque uma profissional na área das edições de publicações, tal, não sei o quê, muito chateada até com a editora, a antiga National, que vai dar a origem depois da DC Comics, uma editora chegou mandou uma carta dizendo, olha, eu estou reconhecendo na Mulher Maravilha traços de sadomasoquismo, de sexualidade subversiva. A Mulher Maravilha, a maneira que ela se veste, a maneira que ela se comporta é de uma mulher libertina, de sexualidade libertina. Houve toda uma investigação para saber sobre isso. Só que a mulher que entrou com esse processo, ela deu detalhes muito ricos dessas relações sexuais, e o próprio William disse, nossa, só tem uma pessoa só consegue entender muito de sadomasoquismo se ela pratica. E aí essa senhora mal essa daí, hein? Pegou no flagra. Mas na verdade, ela estava certa. A Mulher Maravilha tem traços de sadomasoquismo porque o próprio criador e suas 2 esposas, a Elizabeth e a Olive, eram praticantes de bondage, de sadomasoquismo, BDSM. Então, se você olhar a roupa da Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha está vestida de dominatrix. Não é simplesmente uma roupa para expor nudez ou para sensualizar. Porque, na verdade, se a gente for pegar outras personagens muito mais vestidas, elas não necessariamente são menos sexualizadas. A Mulher-Aranha, até anterior a o nome da Gata Negra, tem uma personagem assim. Tem a Gata Negra na DC. Gata Negra. Sábio estragou a Mulher Maravilha agora pra mim. Eu só vou ficar pensando no Dominatrix quando eu ver a Mulher Maravilha. Sacanagem. A Mulher Maravilha, na verdade, o laço da verdade é o chicote. Amarra a galera e tal, então. Que ela dá uma chicotada na galera. É pra ela amarrar as pessoas. Vocês já repararam que o laço da verdade ela usa pra amarrar os adversários? Verdade. Isso, é uma bondade, né? Uma mobilização, né? Verdade. E não só é uma relação sexual, como é uma relação científica. O criador da Mulher Maravilha e sua esposa, Elizabeth, eram estudiosos de psicologia, psiquiatria, que trabalhavam com a relação entre o corpo físico, como as pessoas mudam a maneira de comportar, quando elas falam verdade ou mentira. Na verdade, Elizabeth, que foi a pensadora dessas relações, que toda vez que a gente está mentindo, a gente muda nosso comportamento. A maneira que a gente se movimenta, a maneira que a gente pisca o olho, a quantidade de suor, batimento cardíaco. Elizabeth Maston, a esposa do Dr. William, do criador da Mulher Maravilha, ela já estudava isso, só que ela nunca pôde ser cientista, ela não se tornou psiquiatra, psicóloga, porque não poderiam mulheres ocuparem esses cargos na década de 20 e 30. Então, a universidade proibia que mulheres estudassem. Por exemplo, se eu e uma mulher, na década de 20, entrássemos na mesma faculdade para estudar o curso de medicina, eu me formava médico, enquanto ela se formava enfermeira. Porque existiriam disciplinas no curso que ela não poderia fazer por ser mulher, e outras que ela só poderia fazer com autorização do marido ou do pai. Então, a Elizabeth, ela nunca pôde se formar médica psiquiatra.
ela terminou o curso, na verdade, como uma espécie de enfermeira, ajudante, né? E aí, só que ela tinha muitas ideias, ela era uma estudiosa, ela era uma intelectual. E aí o marido serviu de ponte para ela construir as relações que ela tinha com a ciência. Ela escreveu vários textos sobre essa relação de como o corpo da gente muda quando a gente conta mentiras. E aí ela, junto com o marido, foram os precursores, foram um dos inventores, junto com outros cientistas também, batendo papo ali, do detector de mentira, do polígrafo, usado pelo FBI Pela na década de FBI, 50. eu li isso também, que eles foram os propulsores da invenção do polígrafo, para justamente saber se você está E mentindo. aí, como a Elizabeth, na verdade, ela que construiu toda essa estrada intelectual, mas ela era uma mulher na década de 20 e 30, ela não poderia exercer dentro desses espaços acadêmicos, foi o marido dela que fez isso. E aí eu coloco uma coisa no livro, muito curiosa, que é o seguinte: o quanto que a gente acha que Mulher Maravilha foi feita só pelo Dr. William, pelo William Manston, e na verdade o quanto que a Mulher Maravilha foi feita por outras mulheres. O Dr. William foi aluno de uma mulher muito importante, que foi do movimento feminista, que ensinou a ele sobre Grécia Antiga e feminismo. Dr. William casou-se com a Elizabeth, que fazia parte do movimento feminista dos anos 20, e foi uma mulher que eu acabei de contar a história, que inventou praticamente o detector de mentira. Ela é uma das inventoras do detector. E depois o William se casa com a segunda esposa, junto ainda com a Elizabeth, vivendo uma relação de poliamor. Não é tipo o triângulo amoroso entre o Wolverine, Jean Grey e Ciclope, não. É poliamor mesmo. Todos estão envolvidos naquela relação afetiva. A Olive, ela vai ter posicionamentos e posturas, discursos muito mais políticos que vão estar dentro do quadrinho da Mulher Maravilha. Então, uma coisa que eu coloquei no livro, que é uma frase que eu repito em alguns espaços, o Lucas lembra que na palestra lá eu falei disso, que é: a Mulher Maravilha foi criada, ela tem um pai e muitas mães, porque ela tem uma quantidade muito grande de mulheres envolvidas na criação dela. Mulheres que construíram a base do que a gente vai chamar Mulher Maravilha lá na frente, na década de 40. Mulheres no final do século XIX, esqueci o nome da mulher agora, Stanton, que foi uma pesquisadora que trabalhou com pré-história em mulheres, que colocou em xeque a ideia de que na pré-história nós tínhamos a divisão de trabalhos entre homens e mulheres, sendo mulheres cuidando das crianças e os homens cuidando da caça. A gente vai ter um monte de posturas que vão servir de base para o que a gente chama de Mulher Maravilha. Inclusive o próprio movimento feminista. A Mulher Maravilha é fruto do movimento feminista e ela vai caminhar na década de 60, 70, 80 junto com esse movimento. Às vezes sintonizando com ele e sendo bem recebida por ele, e às vezes sendo negada por esse movimento, de dizer: olha, essa Mulher Maravilha, por exemplo, ela não nos representa porque ela é uma mulher branca, ela é elitista, ela é uma princesa, ela não é uma proletária. Então, dependendo do discurso, a gente vai ter algumas posturas da Mulher Maravilha. E vocês viram isso quando a ONU escolheu a Mulher Maravilha para representar o combate à violência contra a mulher. Gal Gadot e a Linda Carter foram receber o prêmio com a ONU. Um grupo de feministas foi a favor da participação simbólica da Mulher Maravilha e o outro grupo ficou de costas. Antes da gente escolher quem a gente vai amar e quem a gente vai odiar, a gente tem que pensar quais questões estão sendo trazidas por esses dois grupos de mulheres. Com a personagem que não existe, a Mulher Maravilha não existe, mas ao mesmo tempo existe. Todos esses personagens de ficção, eles para nós, eles não existem enquanto praticidade, eles não são seres reais, mas eles existem enquanto arquétipos, da mesma maneira que a gente fazia na antiguidade com deuses gregos, com deuses egípcios, de ver nesses personagens exemplos para a nossa conduta ética, moral, dentro do nosso espaço social. Então, a Mulher Maravilha é esse construto arquetípico de grande importância para a nossa sociedade hoje. Inclusive, tão importante que mesmo que a gente esteja aqui no bate-papo com 4 marmanjos, né, que poderiam dizer: nós não ligamos para a Mulher Maravilha. Vamos falar de Batman, vamos falar de Superman. Estão vendo o quanto que é importante esses espaços femininos para nós também. Muito. Quanto que eles interferem na nossa maneira de enxergar o mundo. Muito. Como o Marcelo mesmo falou, a gente é fã da Trindade, cara. Ela tá ali e, tipo, a gente é muito fã do personagem. Não tem como dizer que não. A gente é colecionador também, além de ser geek e tal, de figura de ação. E, pô, tem várias peças da Mulher Maravilha aqui. Marcelo tem, Lucas tem, já teve, sei lá. Com relação a esse mesmo do colecionismo, como eu mostrei pra você, né? A coleção de bichojo que eu tenho mesmo, pô, é só figuras femininas, pô. Eu adoro. E já tá vindo aí, né? Outras peças aí, o Marcão tá mostrando aí.
Já tá vindo outras peças já do filme Mulher Maravilha 1984. A própria Hot Toys, que é uma que eu coleciono, né? É um fabricante que eu coleciono, ela já tá mostrando suas peças. Queen Studios também já tá mostrando as peças, a Prime One. Tá Lucas, sensacional. Olha, tá olhando pra camisa de sábio aqui. Essa camisa é o do Wonder Woman ou é outro significado mesmo? É 2 Ws mesmo fazendo Wonder Woman? É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Ou tem outro significado? Não, é da Mulher Maravilha. Na época que eu fui defender a dissertação, a dissertação eu defendi no Rio de Janeiro. Eu tava lá no Rio, marcou a data, tal, não sei o que, a defesa, e um monte de gente foi assistir a defesa, porque a defesa foi pública, né? E aí foram fãs de Mulher Maravilha, foi um movimento feminista, foi um monte de gente que foi assistir a defesa. E aí, como virou uma espécie de evento celebrado, eu fiz, eu vou pintar uma camisa da Mulher Maravilha, aí eu comprei essa tinta metálica e fiz a camisa. É isso, mas aí eu tô perguntando, sabe, em relação ao símbolo. O símbolo é baseado nas 2 letras W, então, que formam o Wonder Woman. Na verdade, o símbolo na década de 40, ele nasce como uma águia. Ele é uma águia. Era isso que eu ia falar agora, porque parece muito uma águia. Na década de 40, ele é uma águia. E aí, como é uma águia que foi ganhando a coisa mais estilizada, década de 50, ganhou os primeiros traços estilizados, tal, não sei o quê. E aí, então, ela vai migrando de uma águia até o duplo W, né, de Wonder Woman, né? De Mulher Maravilha. Wonder Woman. E aí foi uma coisa que foi com o tempo mudando. Exatamente. Então, ela nasce com um brasão de águia e depois ganha esses elementos, né? Na verdade, o criador dela ele era muito fã de mitologia grega, de mitologia romana, não sei o quê, e acabou colocando esses elementos. Ela tem muito traço de mundo grego, né? E aí o filme mais recente, com a Gal Gadot, ele tem um monte de elementos assim. Até você comentando isso, me veio à cabeça que a própria Patty Jenkins, ela falou que teria um spin-off das Amazonas relacionados à história da Mulher Maravilha. Isso eu não sei se é verdade, mas tá rolando esse comentário aí. Seria sensacional a gente ver as Amazonas, como é que elas treinam, os combates dela, essa questão toda da mitologia. Seria bem legal ver isso no cinema. Isso não é tão absurdo, não, que se a gente pegar a história da própria Grécia Antiga, você vai ver que mesmo essas divisões que acontecem entre masculino e feminino, entre o gênero, o homem e a mulher, essa diferença entre gêneros, ela não é totalitária, ela não é positiva. Nós vamos ter, por exemplo, mesmo quando você trata dos espartanos, a mulher espartana também era treinada para a guerra, porque eles entendiam o que poderia acontecer daquele grupo, daquelas tropas masculinas, que eram tidas para aquela sociedade superior, mas elas poderiam deixar de existir a qualquer momento. Então, as mulheres espartanas, elas aprendiam algumas habilidades de guerra. Com isso, eu não estou dizendo que elas eram iguais, tratadas da mesma maneira que os homens. Pelo contrário, elas eram tratadas diferentes. Todos os mitos gregos vão nos ensinar isso. Mulheres e homens são diferentes e devem ser tratados diferentes. Mas o próprio mito vai nos mostrar que em alguns espaços mulheres vão poder ter dominação ou não, controle sobre uma certa autonomia, quer seja tratado como positivo ou negativo. A deusa Atena é uma representação positiva dessa feminilidade que ela se atrela à guerra, mas não como deus Ares, que é o deus da guerra violenta. A deusa Atenas é da guerra estratégica, é da guerra sem mortes. O ideal de uma batalha que não cause muitos danos. É diferente da batalha do deus Ares. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter mitos também que são totalmente negativos. Você pega a própria viagem de Ulisses, voltando da guerra de Troia, e ele vai encontrar uma quantidade muito grande de mulheres que sofrem todos os tipos de ofuscamentos, né? Ele vai encontrar Circe, que é uma feiticeira, que enfeitiça os homens e tal, não sei o quê, e que aparece no quadrinho da Mulher Maravilha, é uma vilã da Mulher Maravilha, né? Ele vai encontrar Calíope, que é uma musa numa ilha específica, ou seja, ele vai ensinar, o mito vai ensinar a gente essa diferença, mas ao mesmo tempo o mito mostra que existiam possibilidades na antiguidade. Então toda vez que alguém disser assim, se esse movimento feminista hoje, o movimento negro hoje, ou o movimento gay hoje, estão inventando mimimis, estão inventando tal coisa, você tem que lembrar o seguinte, essas coisas todas já existiam desde a antiguidade, não são invenções da vida. É uma coisa que eu sempre digo para alguém quando me diz assim, você não acha que os quadrinhos estão muito políticos ultimamente? Aí eu pergunto para a pessoa, você lê o quadrinho de quando? Porque os quadrinhos nasceram políticos. Quando eles eram charges e caricaturas em jornais do século XIX, eles já eram políticos, já eram intenções políticas.
O Super-Homem nasce com uma intenção política. Está lá, claro, evidente, que ele está confrontando simbolicamente a crise moral da crise de 1929, quebra da Bolsa de Valores e tal. O Super-Homem é aquele super-judeu que está ajudando aquela sociedade, né? Mulher Maravilha é política, Batman é político. Quando você tem o Batman está contando que Nova York está cheio de crime organizado. É o grande plot do Batman, é o crime organizado na cidade de Nova York. Então, o quadrinho nasce político, segue de forma política, e ele é político sempre. Você não tem como despolitizar nada na nossa realidade. Me diga uma coisa que não é política e talvez você cometa o equívoco de estar dizendo que ela é política. Vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo simples. Comida. Comida é uma coisa política. E comida a gente entende. Comida é política. Quando você tem um judeu dizendo que não come porco, ele está dizendo que não come porco porque o egípcio come porco. E ele não é egípcio, ele é judeu. A comida é uma maneira de eu separar a sociedade e dizer quem é o quê. Ulisses, quando volta da Guerra de Troia para Ítaca, a primeira coisa que ele faz não é ver o filho que ele deixou há 20 anos. Não é ver a mulher que ele não dá um chamego, um cheiro no cangote há 20 anos. A primeira coisa que ele faz é pedir um pedaço de queijo e beber um vinho. O que o cara está querendo dizer com isso? Que há uma relação de da sua cultura pela comida, da sua política pela comida, do seu povo pela política. Então, não tem como a gente escapar. Então, Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, Pantera Negra e quem mais você quiser trazer são políticos, porque é da nossa natureza interpretativa da realidade de sermos políticos. É verdade, sabe? E, rapaz, eu acho que a gente conseguiu extrair tudo de sábio aí, né? Você acabou de ouvir que Sábio dizendo que o X-Geek é político. O X-Geek é político. O X-Geek é político. Claro. Gosta de comida. É isso aí, Sábio. Rapaz, deixa eu fazer uma última pergunta pra você aqui. Fora Mulher Maravilha, que eu sei que ela é a heroína de maior representatividade pro mundo feminino e tudo mais, quais outras heroínas você dá um destaque aí? A importância de peso aí no mundo feminino? Muitos personagens têm destaque, ainda que sejam personagens que foram criadas mais recente ou mais antigo. Para mim, depois da Mulher Maravilha, claro que tem um panteão muito grande de personagens femininas. Se a gente fosse listar, a gente teria 15 programas desses listando cada uma delas. Verdade. O Marcelo ali tem uma quantidade enorme de personagens femininas às costas dele ali. Ó. Sim. É um panteão imenso. E um panteão imenso, inclusive, que se você pegar todos os personagens masculinos que Marcelo tem ali em figuras, em estatuetas, vão ter personagens femininas em volta daquele panteão masculino. Quer sejam como pares românticos, mãe, irmã, filha dos personagens que estão ali. Só assim para Marcelo ter um monte de mulher atrás dele. Olha pra aí, Marcelo. Graças a Deus, graças a Deus. É menos problema. Dona Maria! Uma das personagens que eu acho que é muito significativa pra gente é a Tempestade, porque além de ser uma mulher, é uma mulher negra, é africana e foi uma das primeiras líderes de equipe. Ela não foi uma membro de equipe dos X-Men, ela nasceu líder dos X-Men. Ela liderou os X-Men. Ela já era considerada deusa na região do Quênia, ela é uma mutante e ela entrou como líder. Charles Xavier confiou nela a liderança. Uma mulher negra liderando uma equipe de super-herói na década de 70. Então, ela teve um caso com o Pantera Negra, né? No início, ela não tinha um relacionamento com o Pantera Negra, não. Quem é mais antigo vai lembrar que ela tinha um relacionamento com um personagem no X-Men chamado Forge. Forge tinha uma relação... Ele era descendente de índio e ele tinha uma relação de amor, uma paixão pesadíssima com Tempestade. Só que Tempestade, ela era a menina do tipo, não tô pra me prender com ninguém, não. Então ela, ora, tava com Forge, ela já teve uma arranca-raba ali com o Wolverine. Teve uma fasezinha pós-morte de Jean Grey que até o Ciclope ficou meio apaixonadinho na Tempestade. Daí o nome Tempestade, né, velho? E aí, na década de 90, é que começam a inserir a relação dela com Pantera Negra. Né? E a gente viu o casamento e tal, tudo aquilo. Mas na verdade, ela já teve uma passagenzinha. A mulher gostava da liberdade dela. Depois dela, nós temos aquela grande malha, que a gente pode chamar de malha das mulheres Marvel, que é a Miss Marvel, a Capitã Marvel,
a nova Capitã Marvel, a outra Miss Marvel, ou seja, a gente tem uma quantidade enorme de personagens, não só a Carol, como a Mônica e outros personagens, que recebem o título de Capitã e Miss, e que elas vão ter, todas elas, em algum momento, alguma questão relacionada a gênero. A Carol Danvers sofreu uma violência de gênero na década de 70, final dos anos 70, no quadrinho. Sim. A Mônica Rambeau, que é uma mulher negra, que foi a primeira Capitã Marvel, muito antes, aparece no filme, mas nos quadrinhos ela é a primeira Capitã Marvel, a outra ainda é Miss Marvel. A Mônica, a primeira edição da Mônica, num quadrinho que aparece até o Homem-Aranha, ela é questionada, ela vai questionar o seu superior, ela é militar, ela vai questionar o superior de patente, por que ela não ganha o mesmo salário que os homens? Por que ela não sobe de patente para capitã? E ele nunca deixa ela ser capitã. Quando ela vira super-heroína, no final da história, muito belo, ela vai dizer isso, olha, você não precisou subir minha patente, eu me dei o título de capitã. E a gente pensar isso na década de 80 é de um empoderamento feminino muito extraordinário. Né? Então, essa malha das Marvel é maravilhosa. Outra que eu acho que ganha muito destaque com os filmes mais recentes são as Dora Milaje, que são as grandes guerreiras, talvez tenham ganhado destaque muito mais até do que as Amazonas no filme da Mulher Maravilha. Que a gente se encanta o quanto que elas são habilidosas, guerreiras, aquela coisa toda. E uma cena de guerra civil maravilhosa, que uma Dora Milaje olha para a Viúva Negra, e aí elas estão se entreolhando, aí o Pantera Negra fala assim, seria muito interessante isso, né? Essas mulheres extraordinárias, né? Na época eu até revi essa cena para ver se era Okoye, né? De repente era até Okoye, não sei. Mas foi uma outra atriz que fez, né? E assim, seria realmente fantástica essa luta aí, viu? Também tem a irmã do Pantera Negra, que eu acho muito legal aquela personagem. Ela não é uma super-heroína, mas ela é um gênio. E ela tem uma personalidade rebelde, ela tem aquela coisa do anti-herói nela, né? Um pouquinho, né? E é muito legal essa personagem. No quadrinho ela é muito bacana. Entendeu? No quadrinho ela é Pantera Negra. Né? Ela teve título de Pantera Negra por muitos meses. Dizem até que ela teria o que? Ela seria mais inteligente até que o próprio Tony Stark, né? Não, ela é gênia. Tanto ela quanto a Rai Williams, né? Que é aquela menina agora que é a coração de ferro. E aí, sabe, você, nesse amor todo pela Mulher Maravilha, mas você confessou pra gente aqui que a peça que você procurou foi a da Mulher Gato. E aí, o que é essa relação com a Mulher Gato aí? Da Mulher Gato. A Mulher Gato é uma personagem fantástica, maravilhosa também. Primeiro porque ela já não é uma heroína. Na verdade, se a gente pegar as histórias dela, ela faz um monte de boa ação, mas ela não segue uma ética super-heróica que a gente vê em outros personagens. Ela é uma ladra, né? Começa a origem dela de ser uma ladra, não é isso? Ser uma ladra, Frank Miller infere aquela ideia dela ter sido uma prostituta também. Isso. Né? Então ela mexe com esse universo de... Ela está entre essas linhas, entre tanto do masculino e do feminino, quanto do papel de mulher boazinha, mulher má, né? Houve uma época que ela era chamada de Bad Girl, ela tem um uniforme roxo e um título próprio, tal, não sei o quê. Então é uma personagem também que ganhou bastante destaque, né? E as pessoas acabam gostando muito dela. Você vê que há um público feminino, inclusive, que gosta muito da Mulher Gato. Eu gosto demais. Eu gosto pra caramba do personagem. Justamente por não ser um personagem que segue um padrão, pode-se construir coisas em volta da Mulher Gato muito mais elaboradas. Ela não precisa seguir o que a gente espera. É isso, ela não representa essa coisa da mulher se espelhar em termos de atitudes, etc., mas ela representa outras coisas do universo feminino, que são o quê? A sensualidade, a coisa de usar a inteligência e o jeito da mulher para dominar um homem e tal. Eu acho isso muito bacana. Eu acho muito legal no personagem. Eu acho que ela foi um dos primeiros personagens que explorou isso da melhor forma, sabe? Então eu acho muito legal a Mulher Gato. Gosto muito da Mulher Gato também. Aí você falou tanto nela, eu vou mostrar agora, sabe? É linda. Maravilha. E também não tem nada a ver com roupa de sadomasoquismo, viu? É impressão, viu? aí é só o traço de Shun e Machita mesmo, que é assim mesmo. Curiosamente, a Ororo, quando ela foi criada para fazer parte da Legião dos Super-Heróis, lá na DC. Só que o editor da DC achou muito confuso. Ele não queria... Dois personagens, o editor na época disse, não, tira esses personagens daqui. Que foi Ororo e Noturno. Foram dois personagens criados para a série Legião dos Super-Heróis na DC.
e a DC cortou, vetou. Não, melhor tirar esse personagem, não gostamos dele, a estética é meio estranha e tal. E aí o criador levou os dois personagens, pelo menos a parte mais estética deles, pra Marvel, e aí pronto. Se não me engano é David Crookham, se não me engano, ele leva para o Chris Claremont, que olha aquilo e faz, caramba, vamos inserir essa... Vamos botar no X-Men, que é perfeito. Vamos inserir esses personagens aqui nesse novo panteão de mutantes, que vão salvar os antigos X-Men que estão lá na ilha Krakoa, tal, não sei o quê. Então, por pouco, a gente nunca ia ter a Tempestade, graças à DC, né? A DC sempre foi um pouquinho mais conservadora do que a Marvel. Com certeza. Em postura, né? A DC, toda vez que a Marvel faz uma coisa, a DC olha e diz, vamos fazer também, porque talvez a gente possa fazer. A Marvel casou o Estrela Polar, na verdade, antes de casar o Estrela Polar, já tinha anunciado, a DC rapidamente pegou o Lanterna Verde Alan Scott e botou também para ter um relacionamento amoroso homoerótico. Então a DC sempre ficou... A DC tem medo de apostar. O cinema tá aí para provar isso, né? A DC tem medo de ir muito além e fica assim, não, vamos ver até onde a gente pode ir, vamos ver o que a Marvel faz. Quando a Marvel fizer e não quebrar a cara, a gente faz também. Ela deu sorte justamente com a Mulher Maravilha, na verdade. Na Mulher Maravilha elas são na frente. E a Marvel que foi correr atrás, aí tá correndo até hoje aí um pouquinho. Eu acho, pelo menos. Muito obrigado, Sábio, por participar dessa gravação aqui, do nosso vídeo, cara, e trazer tanto conhecimento que eu aposto que todo geek de plantão vai adorar assistir e absorver esse conhecimento, cara. Muita cultura, muita coisa legal. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua tese, pelo jeito que você divulga e propaga a cultura geek aí nos meios educacionais e tudo mais. É muito importante esse seu papel aí, cara. Muito legal, parabéns. E só tenho a agradecer ao X-Geek. Com certeza, para o pessoal perceber que atrás do herói não é só o poder de voar, não é só o poder de ver através das paredes, que tem outras coisas muito mais importantes por detrás desse herói, né, velho? O que ele representa, o que ele transforma na sociedade. Agradecer também, Sávio, aí, por permitir que a gente trouxesse essa mente brilhante aí. Sávio sempre está aberto aos Super Actions, ao X-Geek, sempre fala, pô, velho, a gente tá tentando chamar, a gente, infelizmente, por causa dessa situação que a gente tá passando agora, a gente iria fazer presencialmente esse vídeo com o Sávio, já tava marcando, né, mas acabou acontecendo dessa forma e a gente agradece muito, viu, velho? Exatamente. Tudo ótimo, eu que agradeço a vocês, né, e na época que o Lucas tinha me chamado a primeira vez, eu ainda me lembro que ele disse ao Lucas, eu não sou nenhum colecionador de action figure e tal, aí o Lucas disse, não, cara, a gente quer um papo justamente com isso aqui, que eu vou sintonizar, tá, não sei o quê, mas foi muito legal. A gente não queria nada material, a gente queria isso aqui seu, velho, que foi justamente o que aconteceu aqui, velho. É isso aí, é uma verdadeira aula, um verdadeiro aprendizado para todos nós, isso daí a gente é muito grato, muito obrigado mesmo. Comigo, eu já sou amigo do Lucas, e eu acho que já posso dizer do Marcão agora também, do Marcelo também, então... Com certeza. Precisar, informação, dado, estamos aqui. Muito obrigado pela aula, a gente sempre está aprendendo aí quando conversa com o Sávio, e tem material aí, tem conversa aí para mais vídeos, então, quando a gente sair dessa situação, vamos fazer um vídeo presencial também, e a gente vai ter outra conversa que aposto que a gente vai aprender muito mais coisa. Então a gente vai se despedindo aqui, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, deixar um comentário. E sigam o Sávio Royce. Exatamente. Sigam o Instagram de Sávio Royce. Sigam o Sávio Royce. Fiquem ligados aí que ele está fazendo lives aí no momento. E depois você pode também ver as lives que são postadas posteriormente, em formato de live, lógico, mas está lá postado no canal do YouTube. Você pode assistir e também ter outra aula aí com o Sávio sobre outras personalidades do mundo dos heróis e etc. Então, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até o próximo.